Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Edgar Manioto, filósofo, e nós damos continuidade então à nossa série de vídeos dos 60 anos de Star Trek. Esse é o segundo vídeo, nós estamos gravando agora em fevereiro, nós vamos gravar vídeos durante todo o ano de 2026, toda semana um vídeo novo aqui no canal sobre Star Trek, sempre tratando de um tema filosófico, de um tema da astrobiologia, de um tema relacionado à antropologia, ou outras ciências sociais que estão presentes dentro de Star Trek. E hoje nós vamos falar de um episódio, que é um episódio muito interessante, não é um daqueles episódios que é lembrado como talvez um dos melhores episódios da série, né? Mas é um episódio que é lembrado justamente por causa de algumas situações absurdas, que o episódio 18 da segunda temporada de Star Trek, A Nova Geração. Então você tinha a geração clássica, né, aquela que todo mundo conhece, com o Kirk e o Spock, a nova geração com o Picard, e ali também anos 80 e 90 nós vamos ter também depois Star Trek Voyager, Star Trek Deep Space Nine, e depois, né, começo dos anos 2000, Enterprise. Então são essas diversas séries muito boas de Star Trek que nós tivemos ali naquele momento. Não podemos dizer o mesmo deste momento atual, quando a franquia faz 60 anos. Bom, o que ocorre nesse episódio? A Enterprise recebe um pedido de socorro e logo eles identificam que esse pedido vem do setor Ficus e vem em forma de um código terrestre, mas que não era usado desde o século 22. Então, eles descobrem então que esse código, a última vez que ele tinha sido utilizado, ele tinha sido utilizado justamente pela chamada hegemonia europeia. Essa hegemonia europeia, então, era uma nação que existia ali na Terra no período pré-unificação e também pré, né, a existência da frota estelar, né, a existência da própria Federação dos Planetas Unidos. Então, nós estamos aqui fazendo referência, né, o episódio faz justamente a essa entidade política que existia antes da Terra ter sido unificada, que é a hegemonia europeia. Então, nós podemos, então, aqui especular que a União Europeia, ela persistiu e que a União Europeia vai se tornar um dia essa hegemonia europeia, né? Que é das etapas intermediárias que levará à unificação da humanidade. Então, aqui nós temos a hegemonia europeia. Bom, conforme a história vai avançando, se descobre que, na verdade, esse sinal provavelmente é de uma nave chamada Mariposa, e eles então vão atrás, né, de descobrir quem é que está pedindo socorro, se ainda são humanos que sobreviveram. Eles descobrem que realmente são humanos que sobreviveram no planeta Bingloid Kim 5, né? E aí, então, eles fazem contatos com os Bringoids. Só que os Bringoids, eles são descendentes de um grupo humano que renegava a tecnologia, que não queria mais ser tão dependente da tecnologia. Então, eles vivem uma vida como se estivessem no século XIX. Eles são transportados para a nave, aí começa a render aqueles momentos cômicos, mas é aquele cômico de pastelão, né? Como, por exemplo, chegando lá sendo teletransportado para a Enterprise, um monte de fazendeiros, né, no caso irlandeses, e você tem cabra e animais dentro da sala de teletransporte. Aí acaba que o Capitão Picard manda transportar eles para um galpão, mas ainda assim permanece aquela questão de uma comédia meio pastelão, aquela questão do absurdo, né? Até tem uma frase do próprio Capitão Picard que ele vai dizer em determinado momento pro comandante Riker que há horas que você deve se render ao absurdo, né? Então, por quê? Porque a coisa ali era tão absurda que ele só podia dar risada e se render ao absurdo. Bom,
o capitão começa a estabelecer relação com esses bingloides, eles começam a participar ali da vida da nave, inclusive vai ter um affair ali entre a filha do líder dos bingloides, né, do Danilo O'Donnell, né, com é, com a filha dele, com o Hiker, quando esse líder, né, dos Bingloides comenta que existia uma outra colônia. E ele pergunta se a outra colônia estava bem. E, no caso, a Enterprise sai em busca de descobrir o que aconteceu com essa colônia. E eles descobrem essa colônia que é governada pelo primeiro-ministro Wilson Granger. Só que, no momento que eles descobrem essa colônia, eles notam que várias pessoas dessas colônias são parecidas, são idênticas. Então, né, eles descobrem que, na verdade, essa colônia praticava a clonagem. Houve um acidente com a nave, então, primeiro a nave Mariposa deixou os colonos de Bingloid Quinto, né, que eram mais contrários à tecnologia no planeta deles, e foi para outro planeta. Mas no momento que eles estavam chegando nesse planeta, houve um acidente, sobreviveu apenas 5 pessoas sobreviveram, e depois eles passaram, né, a se reproduzir utilizando clonagem, só que com o tempo eles começaram a clonar clones, e isso iria causar, né, a própria extinção dessa colônia e dessas pessoas que são clones de clones. Bom, como eles clonam a si mesmos há alguns séculos, e restaram apenas 5, né, remanescentes da nave Mariposa, essa clonagem repetitiva de clonagem de clones vai levando a uma degradação desse material genético, né? Vai levando ao fim, né, e a própria extinção dessa colônia, justamente devido aí à questão da degeneração genética que a clonagem repetitiva vai gerando. Bom, aí o Capitão Picard se encontra com duas questões. Uma questão é a colônia dos Bingloides, que é uma colônia que tem um modo de vida ali do século XIX, e outra é com essa colônia que também está em risco de extinção, mas por outro motivo, que é o motivo da própria clonagem. Então, você tem do lado uma colônia que habitava um planeta que não pode mais ser habitado, você tem que remover ela, né, eles já estão na nave, mas que são compostas por pessoas jovens, por uma variedade grande de pessoas em idade de reprodução e que, inclusive, têm uma quantidade de pessoas que, que possibilita a sua continuidade genética. E, por outro, uma colônia já estabelecida num planeta onde tudo está perfeito, mas que tem um problema de falta de população. Bom, já dá para saber como o Capitão Picard resolve a questão, né? Ele consegue chegar num acordo entre os Bingloides e a colônia formada por clones, para que os Bingloides passem a fazer parte dessa colônia formada por clones. Inclusive, há um certo interesse deles, porque cada um vai poder ter 3 esposas, ou 3 maridos e tudo mais. E com isso você vai ter uma injeção de material genético entre os colonos lá que estão se clonando e a sobrevivência, então, desses 2 povos. Isso é muito interessante neste episódio, porque você pode fazer essa leitura tanto como a questão dos imigrantes, né, os Bingloides, né, são imigrantes, assim como os próprios colonos de Mariposa, ali, daquela outra colônia formada por clones, e ambos, um precisa do outro para se desenvolver. Um leva uma vida, digamos assim, que é campesinata, representam o campo, representam aí o, o homem, né, que mora no campo, o agricultor, né, representa, então, nós, inclusive, podemos fazer essa leitura, que os Bingloides representam os camponeses, enquanto os clones representam o homem da cidade, né? Representam aquela pessoa já imersa na cidade tecnológica moderna. Só que
um não sobrevive o outro, assim como a cidade moderna não sobrevive sem o campo, sem a parte rural, sem aqueles que fornecem os alimentos. Então, nós podemos fazer essa leitura também, né? Que vai existir uma interdependência, ambos isolados, né? Um sem a tecnologia do outro quase pereceu se não viesse a ajuda da Enterprise, e o outro, mesmo tendo uma alta tecnologia desenvolvida, precisa desse camponês, desse homem do campo, para a sua sobrevivência. Então, é um episódio bem interessante, mas também esse episódio, ele entra em questões da filosofia. Em determinado momento ali é citado que esses colonos, eles tinham como, como líder, né, que incentivou eles a saírem, então, em busca de um novo planeta para habitar, um filósofo do século 22, conhecido como Lian Degas. Uh, esse Lian Degas, ele era um neotranscendentalista, e esses colonos da nave Mariposa eram seguidores do Lian Degas. Agora, o que é esse neotranscendentalismo? Esse neotranscendentalismo, né, ali é passado como essa ideia, né, que é aquela colônia, que tem aquelas colônias, né, de uma vida mais isolada, uma delas longe da tecnologia, uma vida ali dedicada muito mais ao contato com a natureza, uma vida dedicada à vida simples, ao campesinato. E a outra, apesar de ser uma colônia que pratica clonagem, tudo mais, também é uma colônia ali que não rejeita os rumos tecnológicos e sociais ali da civilização do século 22, que foi quando eles foram, mas busca também uma vida alternativa mais calma, né? Uma vida alternativa, assim, fora das questões complexas da geoastropolítica que, que havia na Terra naquele momento. E olha que é um momento, inclusive, que ainda não tinha surgido a federação, né? Eles fogem daquelas questões políticas ali, né, políticas. Agora, o neotranscendentalismo faz referência ao próprio transcendentalismo. O transcendentalismo é uma filosofia que foi bastante presente ali nos Estados Unidos, no século XIX, principalmente. Ela surge ali mais ou menos por volta de 1836, pouco antes, né, já havia, mas o ponto alto dela inicialmente é 1836, com a publicação do ensaio Natureza do, do Emerson, né, do Ralph Waldo Emerson, que é o primeiro grande filósofo transcendentalista. O segundo grande filósofo transcendentalista é o Henry David Thoreau, que foi um filósofo naturalista e escritor norte-americano. Ele aí é o mais é o mais reconhecido filósofo transcendentalista, e ele escreveu dois livros importantíssimos, que até hoje se acha várias publicações desse livro, então muito mais do que do Emerson, inclusive em língua portuguesa, que é Walden, ou A Vida nos Bosques, que é um relato, né, da sua própria experiência vivendo numa cabana isolado perto de um lago lá nos Estados Unidos. E essa obra é tida como um manifesto a favor da natureza e como, inclusive, uma obra fundadora, assim, do pensamento ecológico, do pensamento verde, né? Que é esse pensamento mais de uma volta a uma vida em contato com a natureza, que é justamente o que os Bingloides estavam fazendo. O segundo texto dele mais importante é um ensaio conhecido como A Desobediência Civil. É um ensaio curto, né, daqueles ensaios que você lê aí numa sentada, né, e foi escrito quando ele estava preso, justamente por protestar contra o pagamento de impostos, a escravidão e a guerra México-americana, que foi quando os Estados Unidos tomou metade do México numa guerra. Então ele protestava contra a existência dessa guerra. O Truon então se colocava, né, como um pacifista,
como alguém que pregava uma vida mais em contato com a natureza, né, como alguém que pregava a desobediência civil se ela fosse contrária à sua consciência, e por isso mesmo que ele vai ser uma grande influência para Martin Luther King e Mahatma Gandhi. Então, Gandhi vai se inspirar, né, na desobediência civil, em todo o seu movimento, né, na Índia, né, contra o Império Britânico, que vai levar à independência da Índia, assim como Martin Luther King vai fazer o mesmo, né, em relação aos protestos por direitos civis da população negra norte-americana. E também o movimento da ecologia moderna vai ter muito a ver com o diálogo justamente com a filosofia transcendentalista do Thoreau. Então, essa filosofia transcendentalista é, por assim dizer, a primeira expressão de uma filosofia legitimamente norte-americana. A segunda expressão de uma filosofia legitimamente norte-americana vai vir com o pragmatismo, né, ali no final do século XIX e começo do século XX, principalmente com Charles Sanders Peirce, primeiro, William James e, posteriormente, John Dewey, e mais atualmente, no final do século XX, com Richard Hort. Inclusive, eu tratei do pragmatismo no vídeo anterior, nossa, aqui, Star Trek e o valor da filosofia. Num dos episódios que o Picard já justamente está falando do valor da filosofia. Então é isso, pessoal. Para encerrar aqui o vídeo, então, esse episódio é um episódio que trata, né, indiretamente aí da filosofia transcendentalista, fazendo alusão a esse filósofo do século XXII que teria resgatado o pensamento transcendentalista, né, que é um pensamento importante ali na filosofia norte-americana, pela própria importância que tem tanto o Ralph Waldo Emerson quanto o Henry David Thoreau no pensamento norte-americano do século XIX, e que principalmente, né, no caso do Thoreau, esse pensamento ecologista e de desobediência civil foi muito influente na política do século XX, seja através do movimento ecologista, seja através do movimento dos direitos civis, via Martin Luther King, ou da independência da Índia e do pacifismo do Mahatma Gandhi. Então, é um episódio riquíssimo, faz essas referências filosóficas, e que apesar de não estar naqueles episódios mais tops e mais lembrados, né, é um episódio bastante interessante, gostoso de assistir, porque também tem essa comédia meio... É um episódio interessante, porque também tem essa comédia pastelão ali ocorrendo, ok? Bom, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se vocês... Bom, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Deixe os comentários. Nos comentários também, coloque aí um tema que vocês gostariam que eu tratasse também, um episódio de algumas das séries de Star Trek, uma temática, uma referência que vocês viram em algum episódio que vocês gostariam que a gente aprofundasse aqui no canal, e nós poderemos, então, gravar um vídeo futuro, tendo em vista aquilo que vocês gostariam, né, de ver aqui no canal, que nós fizéssemos um vídeo. Não se esqueçam de dar o like, é muito importante o like para nós aqui do canal, então não se esqueça do like, de fazer o comentário e também de compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais. Então até a próxima semana com outro vídeo de Star Trek, lembrando que estaremos aqui toda semana com um novo vídeo em comemoração aos 60 anos de Star Trek, até a última semana de dezembro, sempre tratando de algum aspecto filosófico, de geopolítica, astrobiologia, ciências sociais, etc., que aparece em Star Trek. É isso, pessoal, ó, vida longa e próspera, e até o próximo episódio aqui no canal, semana que vem, em comemoração aos 60 anos de Star Trek. Até o nosso próximo vídeo. É isso.